A igreja vai se acabar na terra e não vai demorar. É triste, né, ouvir isso? Eu sei que é doído você ouvir essa informação, mas vamos entender o que está acontecendo. Essa palavra ela é muito forte. A igreja vai acabar e não vai demorar. Você já deve ter ouvido por aí pessoas dizendo que as portas da igreja vai se fechar na terra, até mesmo pessoas de dentro da igreja. Por que essas pessoas estão falando isso? Os acontecimentos das coisas, pelo estado em que se encontra a igreja. Eu sei que é triste, talvez você está sentindo isso ou vive isso, ou está vendo algumas situações acontecerem. Primeiro de tudo, vamos entender os fatos que estão acontecendo nas igrejas. Eu faço parte da igreja, você faz parte da igreja. O que está acontecendo dentro da igreja que faz com que algumas pessoas afirmam essa palavra tão forte e tão poderosa? A igreja vai acabar. Se sou dentro da igreja, nós se somos dentro da igreja, será que convém nós afirmarmos isso? As palavras elas não têm poder, mas contra aquilo que foi estabelecido por Deus, todo e qualquer tipo de palavra eu creio que não terá poder. Muitas pessoas ultimamente têm dito em relação à igreja de Cristo que ela irá se acabar. Mas por que a igreja vai se acabar? Vamos entender aqui. Para uma igreja ela continuar de portas abertas, ela precisa de mim, de você, de líderes, de cooperadores, obreiros estabelecidos por Deus. É necessário ter pessoas disponíveis para trabalhar na obra, fazer a obra. Ah, mas a obra de Deus não é ficar entre quatro paredes. Tudo bem. Eu sei que a obra de Deus não é só isso. É cuidar dos órfãos, das viúvas. Mas existe a congregação dos justos, onde nós nos congregamos para adorar, cultuar ao Senhor. Tá? Então o lugar de culto ele deve ter. E é o templo, o que nós chamamos de igreja. Nós somos o membro da igreja de Cristo, onde Jesus é o cabeça. E por que as pessoas falam que a igreja vai acabar? Por que será? Se a igreja, para ela funcionar, ela precisa de pessoas, famílias, ela precisa inclusive de recursos para manter as despesas que tem em qualquer lugar. Se as pessoas desistir da obra da igreja, tudo indica que a igreja ela pode fechar, ou seja, aquele templo ele não pode mais estar de portas abertas porque faltou voluntário. Vamos entender alguns textos bíblicos para entendermos essas teorias e esta realidade que a gente está vendo. Primeiro, a Bíblia diz que a seara é muito grande e são poucos os ceifeiros. A seara é a obra de Deus que precisa ser feita, mas tem poucas pessoas disponíveis para fazer, para trabalhar, pessoas que se voluntariam, pessoas que têm um chamado, que almejam. Infelizmente estamos vivendo uma das piores épocas do mundo cristão, do cristianismo na terra. Perseguições e dificuldade mesmo. A gente está tendo uma dificuldade tão grande de buscar a presença de Deus que às vezes você até sente isso no seu coração de buscar, mas chega o dia você não consegue. Às vezes você programa, tal dia eu vou jejuar, por exemplo, mas chega no dia, não, eu vou deixar para amanhã. Aí toma um cafezinho. E assim as coisas vai ficando para depois. E vai ficando mais difícil para nós que somos membros da igreja. Então a igreja, ela precisa de pessoas. O reino de Deus precisa de pessoas. Mas se essas pessoas desistir, será de fato que a igreja ela vai se acabar na terra? Vamos entender um versículo bíblico. Em Mateus capítulo 16, versículo 18. Olha o que Jesus falou. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falando para Pedro a respeito de uma igreja. Não necessariamente estamos falando de um templo construído por mão de homens, mas estamos falando de uma igreja. O que é uma igreja? Um grupo de pessoas reunidos, ambos confessam a mesma fé, que cultuam o mesmo Deus, que estão reunidos de fato. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então nós, como um grupo de pessoas crendo, professando a mesma fé, nós somos uma igreja, aonde Cristo é o cabeça. Para nós se reunirmos e sermos uma igreja, não necessariamente precisa ter um templo. Mas como a gente tem esse costume nesta cultura, nessas coisas que têm evoluído, hoje a gente tem um templo, onde é chamado de igreja, e onde se reúnem as pessoas ali para cultuar, os cristãos. E Jesus está falando aqui, eu posso aplicar isso das duas formas. Se as portas do inferno não prevalecerão contra ela, significa que aconteça o que acontecer, a igreja permanecerá.
seja no templo de portas abertas ou seja fora do templo, mas aquele grupo de pessoas eles hão de permanecer. O que Jesus está falando? Está falando que a igreja ela vai sempre existir. E se alguém chegar para você, né, e falar a respeito da igreja, a igreja tal tá assim, a igreja tal tá desse jeito, os pastores lá são assim, fulano tá em pecado, ciclano tá desse jeito, outro fala mentiras. Fala para ele que nada pode contra a igreja. A igreja ela é composta de pessoas pecadoras que precisam de arrependimento, que estão em busca de uma vida melhor. Então nós temos que entender o que a Bíblia diz, não o que as pessoas andam falando. Essa informação, infelizmente, está aí no mundo, né, onde muita gente afirma que a igreja ou o cristianismo vai se acabar na terra. Mas veja que a Bíblia fala totalmente o contrário. Inclusive, essa passagem de Mateus 16, verso 18, diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Uma vez que Paulo diz que o cabeça da igreja é o próprio Jesus. Então a gente sabe que Jesus, sendo filho de Deus, o cabeça da igreja, ninguém pode derrotar, até porque Jesus é ressurreto e está à destra de Deus. Se eu te perguntar, você já viu na Bíblia alguma igreja derrotada, alguma igreja de portas fechadas? Obviamente que não. Se você é leitor da palavra de Deus, o apóstolo Paulo foi o que mais estabeleceu igrejas, escreveu cartas, cuidando, zelando das igrejas, porque ele tinha preocupação em ensinar as pessoas acerca do caminho e ele via a igreja como sendo um pilar muito importante na terra. Por isso que nós temos que repreender todos aqueles que vêm dizendo que a igreja vai fechar, o cristianismo vai se acabar. Nada disso. Em nenhum momento da Bíblia isso aconteceu. Não vai ser agora que vai acontecer. As cartas que Jesus revelou e endereçou às igrejas da Ásia por intermédio de João lá no Apocalipse, Jesus também endereçou porque ele cuidava e zelava e contemplava e estava com a igreja. Então ele via as situações, o que acontecia. Tinha igrejas que estavam querendo se distanciar, outras estavam ali fazendo a coisa certa. Olha, agora se nós olharmos o parâmetro, a situação que nós estamos enfrentando na vida espiritual, meus irmãos, eu digo para vocês que não está fácil você fazer parte da igreja. Mas se você quiser ter a vida eterna, ter aquela vida de gozo, que não haverá mais sofrimento nem dor, é por intermédio da igreja, por intermédio da palavra. E um detalhe, como está a igreja hoje e por que as pessoas estão falando isso? Olha, eu digo que tá muito difícil, tá difícil você ser igreja, tá difícil você buscar a presença de Deus, mas não impossível. Antes que isso acontecesse, a Bíblia já havia dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, ou seja, a Bíblia já estava falando desses tempos. Então não tem por que a gente desistir da igreja, desistir de Jesus Cristo. Se a gente olhar para a igreja ela está fria espiritualmente, muitos pastores aí em adultério, muitos escândalos acontecendo, muitas coisas ruins acontecendo envolvendo a igreja. Isso faz com que desanima muito as pessoas, mas isso não pode fazer com que eu desista de Jesus. Por isso que as pessoas olhando para esses erros, muitos afirmam a igreja vai fechar, porque dessa forma não dá para continuar. E outros dizem, eu não vou para a igreja porque a igreja tá assim, eu não vou porque está pior do que eu estar aqui no mundo. Então são muitos pretextos para não fazer parte da igreja, para não servir a Jesus Cristo. Mas, lembrando que todos nós temos erros e somos pecadores. É necessário que nós venhamos entender a Bíblia primeiro para depois abrir a nossa boca para falar algo. Mas resumindo aqui, a igreja ela não vai fechar, a igreja não vai se acabar, porque Cristo é o cabeça da igreja. É verdade que nós estamos passando por momentos muito difíceis, onde os cristãos não estão mais buscando a Deus. Eles estão sempre deixando para depois e acaba que não fazendo. Nós estamos tendo essa dificuldade, infelizmente, o que é bíblico, mas não significa que nós temos que desistir. Entretanto, Mateus capítulo 24 diz, aquele que persevera até o fim, este será salvo. Então neste vídeo eu esclareço para você, embora você já tenha ouvido aí que a igreja vai fechar, o cristianismo vai acabar,
Não, a igreja não vai fechar, o cristianismo não vai se acabar. Pelo contrário, a palavra de Deus vai se cumprir, passa céus ou passa terra, a igreja permanecerá de pé. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que está desanimada, que está querendo sair, está querendo desistir. Compartilhe esse vídeo para ela e diz: você é amada por Deus e a igreja permanecerá, porque Jesus é o cabeça da igreja. E para finalizar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like aí no vídeo para acelerar esse vídeo para mais pessoas enxergarem a verdade a respeito desse assunto. E é isso, eu te vejo aí no próximo vídeo.